Dia, boa tarde, começando nosso terceiro episódio da jornada de Growth Vale do Silício. Por que Vale do Silício? Porque a metodologia Growth foi criada, foi desenvolvida inicialmente lá no Vale do Silício pelas empresas de tecnologia, aquele universo, ecossistema de startups que tem lá, aquela aceleração, aquele ambiente, né, de muita novidade, inovação, negócios. Então, as ferramentas, as estratégias de marketing tradicional não eram mais suficientes para acelerar os negócios na velocidade que o novo mundo pedia, né? Então isso é uma coisa dos últimos anos e vem evoluindo em uma velocidade impressionante. Existe uma demanda, né? Então há 20 anos, por exemplo, não existia uma empresa com milhões de clientes, como tem hoje a Amazon, por exemplo, talvez no máximo companhia de luz, companhia telefônica, né? Mas para o grande público, assim, empresas hoje, um aplicativo, se você for pensar, né? Então as capacidades das empresas de se relacionarem com esses públicos, que é basicamente o que se refere growth, né? É uma forma, claro, de gerar negócios, mas baseada em relacionamento, baseada na forma com a gente trata, como a gente conduz as pessoas, né? Os nossos públicos que a gente tem em relacionamento com o nosso produto, nosso serviço, nossa marca, as nossas ofertas. E assim a metodologia Growth foi surgindo, né? Que envolve, então, a gente vem explicando isso sempre no começo de cada live, tem uma introduçãozinha para quem estiver chegando agora, que é o quê? Todo mundo conhece bastante o famoso funil de vendas, né? Que é aquele o caminho que uma pessoa, uma empresa percorre desde não conhecer a nossa empresa, oferta, produto, serviço, até se tornar um cliente e entrar numa linha de fidelização. Então, basicamente, a gente fala de dois funis, né? Um funil que é lá em cima, começa quando o usuário, pessoa, visitante, prospect, não conhece a nossa empresa ou tem muito pouco conhecimento. Aí ele vem para uma parte de mais relacionamento, onde melhora esse engajamento, consome algum tipo de conteúdo, até que ele converte, ou seja, ele se torna cliente, compra alguma coisa, né? Mesmo no caso de uma solução que seja grátis, como tem muitos softwares aí no modelo freemium, né? Onde você começa com um nível mais baixo, até gratuito, de serviços, de features, de soluções, e vai evoluindo para versões pagas mais sofisticadas. E aí a conversão depois desse funil fica ao contrário, quer dizer, ele se torna um cliente, e aí o meu objetivo é expandir, ou seja, alargar o funil de relacionamento. Então, quando ele está fora da empresa, o objetivo é estreitar o funil para trazê-lo para dentro, né? Ou seja, ter um relacionamento formal. E depois que ele está dentro, o objetivo é expandir o funil, seja na forma de um novo serviço, de um upgrade no serviço que ele tem atualmente, se ele compra um produto, que ele passe a comprar dois, ou que ele passe a comprar um de ticket mais alto. Então, o tema da nossa conversa de hoje aqui é a jornada do consumidor ou do cliente. Como a gente explicou ontem, consumidor geralmente está associado a empresas profissionais que vendem para o usuário final, pessoa física, e cliente geralmente é usado para B2B, quando o negócio é feito de uma empresa para outra, tá bom? Então a gente vai falar da jornada hoje, e a jornada forma, né? Ela é aonde acontece, é o palco, é o caminho aonde acontece o conceito que talvez é o principal hoje em dia quando a gente fala em negócios, crescimento, relacionamento com o cliente, que é a experiência do cliente, né? Ou o Customer Experience, quando você vê aí hashtag ou o termo CX, né? CX,
significa isso, Customer Experience, que é a experiência que aquela pessoa, aquele cliente, aquela empresa, aquele grupo de pessoas tem com a sua marca, né? Com a sua oferta, com o seu serviço, com o seu produto, desde antes dele ser cliente. Então, quando eu faço a primeira pesquisa no Google sobre algo que eu estou buscando, ali já começou a minha experiência. Até depois que eu compro, como eu sou tratado pelas áreas de atendimento, faturamento, suporte, tudo isso forma a experiência do cliente. Então, sempre eu tenho trazido exemplos de vida prática, né, de dia a dia, para ajudar na assimilação dos conceitos. Então, o grande exemplo, eu acho que o exemplo mais simples para falar de experiência do consumidor é o do restaurante, né? Todo mundo já passou por isso em algum momento. Você vai naquele restaurante que a comida é maravilhosa, né? Ou um prato é super famoso e conhecido, mas se o serviço, o atendimento não for bom, a tua experiência não é legal. E o que fica marcado? A grande maioria das pessoas não volta, por melhor que a comida seja. Então é assim, e pode ser, aliás, normalmente é associado a detalhes, tá? Normalmente é associado a detalhes muito básicos, assim. Por exemplo, a comida é muito boa. Vamos supor, eu vou nesse restaurante, peço o prato, e aí eu peço um vinho, ou um refrigerante, ou água, e demora. Cara, o quanto é grave isso, né? A princípio é algo simples, né? Mas pode tornar a experiência muito frustrante. Depende do hábito da pessoa, depende do prato que ela está comendo. Sem o seu vinho, sem a sua água, até o prato que seria uma ótima refeição acaba não sendo tão prazeroso. E aí o que fica? Qual a experiência que fica, né? Puta, serviço horrível, não volto nesse lugar, né? Ou seja, e várias outras coisas. Pode ser que, e isso é muito comum, e é uma coisa que, por exemplo, o restaurante pode imaginar que não faz parte da oferta dele. Manobrista. Se o manobrista for grosseiro, ou tiver mal-humorado, ou proporcionar uma experiência ruim, por exemplo, eu já deixei de parar o carro com o manobrista, não para não pagar, ou porque demora. É um restaurante que eu costumava ir, eles trocaram o serviço de manobrista, e ele parava no estacionamento longe. Demorava uma eternidade para você buscar o carro, porque o tempo que o manobrista ia lá levar o carro e voltar a pé, ou ia a pé para buscar seu carro, era muito grande, então tornava a experiência frustrante. Você vai com a sua família num restaurante, janta ou almoça, e daqui a pouco você está lá, você terminou de comer, terminou de jantar, você quer ir embora. Se o manobrista demora para buscar seu carro, compromete a experiência. Então não importa se o jantar estava delicioso, se a sobremesa estava ótima, se o preço foi bom, se o vinho estava gostoso, mas se a experiência não for legal, compromete a jornada e você pensa duas vezes, ou você vai de Uber, ou você, de qualquer forma, você vai ter que pensar duas vezes para voltar naquele restaurante. Então, a gente vai explorar hoje aqui esse tema da jornada do consumidor, ou seja, quanto é importante conhecer todo o caminho que o meu cliente, o meu consumidor faz ao longo do relacionamento com a minha marca, com o meu produto, com o meu serviço, e como estar preparado para que ele tenha a melhor experiência possível na jornada inteira. Porque uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se eu tiver uma jornada excelente na maior parte, mas eu tiver um pedacinho ruim, pode comprometer toda a experiência. Se for antes dele virar cliente, se for na etapa de relacionamento, de atração, de conversão, eu posso perder o cliente. Posso desperdiçar energia, esforço, investimento de marketing, porque um pedacinho da jornada estava quebrado e foi suficiente para aquele potencial cliente desconectar da minha oferta, do caminho que ele vinha fazendo para se tornar um cliente, tá bom? Então, basicamente, a gente está falando do quê? De um grande funil que tem as etapas atrair, relacionar, converter, fidelizar.
e expandir. Então são 5 etapas que vêm de quem eu tenho ou nenhum ou pouco relacionamento, e aí eu tenho mecanismos de atração, né? Que eu vou querer começar conversas, começar um possível acordo com essas pessoas, com esse público, essa comunidade, esse grupo de pessoas ou de empresas, com essa região. Geralmente essa etapa está associada a investimentos em marketing, né? Então, investimento de mídia, investimentos em ações de marketing direto, investimentos em parcerias, investimentos em eventos, investimentos em promoções, com o foco de atrair. Então, sempre, se eu tentar vender algo direto para alguém que não conhece a minha solução, a chance maior é que não vai ter sucesso. Porque a pessoa não está familiarizada, ela não sabe. É claro que isso depende do tipo de produto, né? Se você está numa categoria mais comoditizada, onde é mais comum, basta você ter uma oferta interessante, que aí você deve vender. Isso eu estou falando de, por exemplo, alimentação, eu estou falando de serviços, por exemplo, academia, serviços de telefonia, celular, o que é mais comum. Agora, se a sua oferta é muito diferenciada, quanto mais personalizada, mais você precisa de relacionamento para converter, né? Mais ou menos aquele exemplo, né? Você vai, quem é homem, você vai convidar uma mulher, uma menina para sair. Se você, no primeiro dia, você acabou de se conhecê-la e falar, putz, e aí, vamos sair, passar a noite lá em casa? Capaz de você tomar um tapa. Mas, se pô, que tal a gente pegar um cinema, jantar, ir num show? As chances de converter são muito maiores, tá bom? Então, a jornada começa nessa fase de pouco ou nenhum conhecimento entre as partes. A gente chama isso de baixo awareness, né? Quando a minha marca, a minha oferta não é conhecida. E aí eu entrego o quê? Conteúdo. Claro, em última análise, ao longo de toda a jornada, o principal produto que precisa ser entregue para o cliente é valor, né? Então, se eu me certificar de entregar valor para os meus públicos em todas as etapas dessa jornada, eu tenho uma chance muito grande de que ele continue avançando casinhas, que ele continue avançando no caminho de se tornar um cliente, depois de se tornar um cliente melhor, mais rentável, que compra mais produtos ou produtos mais caros, ou fica por mais tempo sendo cliente, né? Então, se tivesse um hack, um segredo, né? Putz, o que fazer? Procure gerar valor. Sempre gerar valor. No universo digital, isso normalmente é traduzido em forma de conteúdo, né? Então, quando a gente está falando lá em cima na jornada, topo de funil, que a gente fala, né? Que é o território de baixo relacionamento ainda. O que eu posso fazer? Entregar informação. Conteúdo de valor está na forma de informação nesse terreno. Então, vídeos educativos, vídeos informativos, não vídeos promocionais, não vídeos vendedores nessa etapa, né? Você está educando o seu cliente, você está ajudando o seu cliente. Claro, gente, depende sim do segmento, do mercado que você está inserido, das características do teu público, mas normalmente nessa etapa, lá em cima, onde está começando o relacionamento, você quer educá-lo, você quer ajudar o teu público a compreender os benefícios da tua solução, da tua oferta, do que você faz. Não adianta você falar que tem o melhor preço se ele não sabe qual é o valor, tá bom? Então é assim, como definir o que é valor, né? Para eu entregar valor em todas as etapas. A pergunta principal para isso é assim, qual é o problema desse meu cliente? Como o que eu tenho a oferecer, o meu produto ou o meu serviço, resolve esse problema? Né? Tem uns vídeos no nosso aí no IGTV, também no YouTube, falando sobre Job to be done. Né? Job to be done é um conceito muito legal de marketing que analisa a motivação do cliente. Né? Por que ele tomaria a decisão de fazer negócios comigo? E não o comportamento, não é o como ele decidiu fazer negócios comigo, mas o porquê. Qual é o problema que ele está resolvendo? A gente já falou, né, o exemplo do milkshake do McDonald's, que percebeu que o que os clientes queriam comprar não era o milkshake geladinho ou o sabor do milkshake, e sim, eles compravam o milkshake de manhã
para ficar satisfeitos até a hora do almoço e não precisar comer de novo no meio da manhã ou não precisar sair do trabalho para comprar alguma coisa na hora da manhã ou mesmo pedir. Então, quando o McDonald's percebeu isso e mudou levemente a receita, deixou o milkshake um pouco mais espesso e passou a colocar ou pedaço de fruta ou pedaço de chocolate, dependendo do sabor, dispararam as vendas, porque ele entendeu a motivação do cliente, atendeu de uma forma melhor a expectativa do cliente em resolver aquela dor, aquele problema que ele tinha, e aí o cliente mais satisfeito compra mais, tá bom? Então, gerar valor no que a gente chama nessa área topo de funil, que é quando está começando os relacionamentos, normalmente está associado à informação. O mundo digital permite a gente ter várias opções, várias alternativas para isso. Por exemplo, é super comum, aqui todo mundo já deve ter passado pela experiência de baixar um e-book, ou assista esse vídeo, ou veja mais no nosso blog, né? Então, depende. Se você está buscando, por exemplo, uma academia, né? Ou um serviço de um personal trainer, você consegue ter ideias ali tem vídeos, o Instagram é um dos nichos, se não o nicho mais movimentado, inclusive que mais gera negócios, né? De saúde, tá dentro do nicho de saúde, né? Essa parte de academias. Então você imagina assim, ele te dá dicas de dieta, te dá dicas de horário de treino, o que comer antes do treino, o que comer no pós-treino. E aí você começa a pensar, putz, mas espera aí, se esse cara faz isso, eu posso fazer sem precisar contratá-lo, né? Não posso? Pode. Em todos os níveis, especialmente em prestação de serviço, como é que funciona? O profissional ou a empresa é interessante que você percorra uma parte desse caminho na tua evolução dentro da solução que ele oferece sozinho. Por quê? Imagina alguém que está começando do zero. Se ela recorrer à ajuda de um profissional, pode ser, depende do perfil, tem muitas variáveis aqui, a gente está numa mídia aqui, a gente está num formato que não permite a gente ser muito profundo, então estou dando orientações mais superficiais, mas você imagina que alguém que contrate um profissional ou uma empresa de alta performance, se ela está num estágio muito inicial, talvez ela não consiga ter todo o benefício daquela solução. E eu venho falando ao longo dos conteúdos dessas últimas semanas que uma das coisas, se não a mais importante, dentro de um processo estruturado, estratégico de growth, é começar relacionamentos já identificando quem pode ter o máximo valor da tua solução, da tua oferta. Então, se eu vou começar um relacionamento com alguém que talvez não vá ter o máximo benefício do que eu entrego, a chance é que em algum momento lá na frente esse relacionamento vai romper. Alguém vai estar insatisfeito e se for o cliente, isso pode ser um prejuízo. Talvez seja melhor eu não ter começado o relacionamento com aquele cliente naquele estágio, né? Então, tem uma frase em inglês que é muito legal, que diz, delayed is not denied. Quer dizer, o que está sendo postergado não está sendo negado. Então, às vezes, é interessante você chegar para o seu cliente e falar, olha, se você estiver nessa etapa aqui, talvez não é o momento ideal para a gente começar um relacionamento comercial, tá? Porque a gente identificou, pelo nosso histórico, pela nossa experiência, que quem tem os melhores resultados, quem tem mais resultado com a nossa oferta, com o nosso produto, com o nosso serviço, com a nossa solução, são clientes com esse perfil aqui. Você deve estar nesse perfil daqui a algum tempo. Enquanto isso, olha aqui o nosso e-book, olha aqui os nossos vídeos, olha aqui os nossos blogs. Vem nesse evento gratuito aqui para você conhecer um pouco mais do que a gente está fazendo e ver se faz sentido para você. A relação é honesta, a relação é transparente, não é aquela coisa predatória de vender a qualquer custo e depois perder o cliente, que não tem nenhum sentido. Além de tudo, quando a gente leva para o lado, mesmo em universos B2B, que é quando o relacionamento comercial é entre empresas, são pessoas fazendo negócio. E a gente vem vivendo uma época, né, como a informação está disponível para todo mundo, é uma época de verdade. Não tem mais espaço para o vendedor malandro, para o vendedor safo, aquele cara bom de lábia que empurra vendas nos clientes, né? O importante é vender a qualquer custo. Não, hoje trata-se de construir relacionamentos, construir experiências,
né? Então, é o marketing, mais que um marketing, é um posicionamento que precisa ser honesto, precisa ser verdadeiro. Então, quando você diz para um cliente, olha, talvez eu não seja a melhor opção nesse momento. Claro que se isso for verdade, pode ser que você tenha um plano ou um serviço que sirva para aquele momento. O ideal é você conversar com quem preenche esse requisito, né? No nosso caso, por exemplo, eu dou um exemplo super claro aqui da gente nosso principal... a gente tem dois principais produtos, né? Que são as consultorias e as mentorias. Consultoria tende a ser algo mais para a empresa, envolve mais pessoas, e as mentorias é num nível mais próximo, mais individual, embora aconteçam em grupo, onde tem uma riqueza maior. E aí alguém pensa e fala, putz, cara, eu recebo às vezes umas mensagens, adorei esse esquema do Growth, eu vi que você tem uns casos de sucesso, eu queria participar, como é que faz? A gente tem um checklist. Você já fez isso? Você já tem alguma experiência nisso? Cara, talvez se você não fez isso, você está entrando, você está saindo da Série B para a Champions League. Talvez o seu resultado lá não vai ser legal. Pode ser que você queira e tudo bem, vai ganhar experiência e tal. Então, sempre essa coisa é muito importante desse match, né? De você ter essa conexão com o momento, com as expectativas, com os objetivos e com a capacidade do seu potencial cliente de obter a melhor solução, o melhor resultado, a melhor experiência se relacionando com a sua marca, com o seu produto, com a sua oferta, tá bom? Então, isso para exemplificar, lá em cima, na etapa topo de funil, quando está começando relacionamentos, a minha sugestão, a coisa mais importante a fazer é garantir que exista esse match, né? O termo para isso, algumas pessoas usam persona, né, que é uma definição bastante específica assim, de quem é o cliente ou os tipos de cliente que você quer se relacionar, e também é usado o ICP, né, que é a sigla em inglês para Ideal Client Profile, que é perfil do cliente ideal. Então, assim, basicamente, como você define isso? Ou você tem uma oferta muito clara, quando você fez o planejamento, o desenho da solução, daquilo que você vende, e aí você sabe, né, quem é o teu cliente ideal, e precisa ser específico, tá? Ou você olha para trás. Lembra que a gente fala que a análise e o uso inteligente dos dados é um dos grandes pilares de gerar valor numa estratégia de growth, que acelera esse growth, esse crescimento? Então, simples, olha para trás. Quem são, nos últimos 3 meses, 6 meses, 2 anos, os meus clientes mais satisfeitos com o meu produto, com a transformação que o meu serviço gerou, com os resultados que a minha oferta gerou para ele? Quem são esses caras? Quem são essas empresas? Quem são essas pessoas? E aí você vai fazer o quê? Buscar perfis similares, né? Então, é certeza que aí com isso eu vou ter resultado? Não, não é certeza. A gente vive num mundo, como a gente falou, o relacionamento, as tomadas de decisão são feitas por pessoas. São estágios diferentes. Às vezes até a mesma pessoa que foi seu cliente ideal há 6 meses pode estar num outro momento hoje e não ser mais, né? Porém, eu recomendo, e faz parte de um planejamento inteligente de growth, que você tenha um acompanhamento desses clientes. Se você tiver um número significativo de clientes que mudaram o perfil de quando se tornaram seu cliente, talvez valha a pena você ter uma solução para esse público, né? Então, você ou cria um novo produto, atualiza a solução que você tem, que funcionou um dia para eles, mas eles evoluíram e talvez precisem de algo mais sofisticado, né, mais elaborado. Então, esse monitoramento, esse olhar de perto gera muito valor, tá bom? Então, foco em começar relacionamentos com clientes ideais. Mesmo que no início esse público seja pequeno, tá? Mesmo que no início você comece com poucos players, com poucas pessoas ou empresas interagindo com a tua oferta. Porque ali vai ter grandes aprendizados e os relacionamentos que você criar nesse estágio com os perfis certos tendem a ser mais duradouros, por consequência tendem a ser mais rentáveis. E aí você vai ter inclusive condições de manter ou ampliar investimentos, tá bom? Segunda etapa é quando a gente começa um relacionamento mais próximo, né? Então a primeira etapa é atrair, lá o que a gente chama topo de funil, primeira etapa da jornada, né? Para quem
Está chegando agora, a gente está falando hoje de jornada do consumidor, né? Que é o território, é o campo de jogo onde acontece os processos todos de uma estratégia de growth, tá bom? Então, a primeira etapa dessa jornada é a parte que a gente chama topo de funil, é onde acontecem os processos de atração, né? Então envolve, como eu disse, envolve mídia, envolve eventos, envolve possivelmente relações públicas, envolve assessoria de imprensa, envolve promoções de vários tipos, parcerias, que é para trazer, basicamente é onde começa o processo de trazer públicos novos, de trazer quem ainda não conhece ou quem ainda não se relaciona com a nossa marca, tá bom? Segunda etapa, relacionamento. É onde eu tenho mais, não apenas eu entrego informação, mas eu também recebo informação. Lá em cima eu recebo, sim, mas geralmente é aquilo, baixa aqui esse e-book em troca de um e-mail, eu vou saber o e-mail da pessoa, nem sempre eu vou saber muito mais, né? Nas próximas etapas eu começo a me dedicar a entender esse potencial cliente, a compreender as expectativas dele, a compreender os objetivos, como peculiaridades, né? Se é um público, uma pessoa física, se é classe A, B, C, se tem algum outro tipo de padrão entre eles. A minha solução, eu tenho uma amiga que está fazendo um super sucesso no terreno digital, e é bastante comum esse nicho, né? Ela tem uma solução de mentoria para mulheres empreendedoras. Então a mulher tem desafios que quem é homem nem sonha, né? Especialmente na parte de carreira, né? Tem obstáculos que a gente, por uma herança cultural, a gente homens acaba não percebendo. Então um homem que vá fazer uma mentoria, por mais bem sucedido que ele seja, por mais bem intencionado que ele seja, por mais experiente que ele seja, se um homem for fazer mentoria para mulheres, ele não vai ter a mesma capacidade de ajudar as mulheres empreendedoras que uma mulher tem, porque ela compartilha daqueles desafios de carreira que os homens não compartilham. São barreiras difíceis, além de todo o contexto de trabalha na empresa, depois em casa, etc. Então, essa etapa 2, que é a parte de relacionamento com os seus públicos-alvo, precisa ter esse fit e precisa ter esse investimento, esse interesse que precisa ser honesto, genuíno, em conhecer o público com o qual você está tendo esse relacionamento inicial, né? Saber mesmo quais são as dores, quais são as motivações, quais são as expectativas, quais são os objetivos, né, daquela pessoa ou pessoas ou grupos que estão ali demonstrando algum interesse no que você tem para entregar, né? Então, nessa etapa, começa a enriquecer o valor. Na etapa 1, de atração, o valor gerado mútuo é muito baixo, né? Não tem ainda valor. Quando uma pessoa não conhece a minha marca, eu não gerei nenhum valor para ela, nem ela para mim. Aí a gente passa essa primeira etapa, onde ela consumiu algum tipo de conteúdo, recebeu algum tipo de indicação, já tem um pequeno valor gerado. Se você estiver falando com o público certo, esse valor a percepção dele tende a ser maior, e aí ela vai para o próximo passo. Então, eu pesquisei e aí vi um link seu, desse link eu li um texto, ouvi um vídeo, decidi baixar um e-book, esse e-book me deu alguns insights que eu falei, cara, talvez eu possa usar isso, talvez eu possa melhorar minha vida fazendo isso, talvez eu possa dar um passo à frente na minha carreira fazendo isso, talvez eu possa melhorar o meu negócio fazendo isso que eu vi naquele e-book, ou seja, já foi gerado um valor, né? Ainda que não tenha existido ainda uma relação comercial formal, já foi gerado um valor. E essa é a premissa básica. Gerar valor ao longo de toda a jornada, tá? A gente já vai chegar, né, na hora que falar de conversão, a gente já vai chegar no grande erro, na principal armadilha que é cultural dos empresários brasileiros, tá? Mas então, nessa etapa de relacionamento, o que acontece? A gente enriquece a conversa. Então a gente traz, como já existe uma troca, a gente passa não só a entregar conteúdo, como também a receber algum tipo de conteúdo, e às vezes é em forma de interação, tá? Esse cliente que está ali nessa etapa, ele já consome um conteúdo no Facebook, numa mídia social,
e você consegue já saber aquilo. Ah, ele assistiu aquele vídeo. De repente você pode falar, olha, você assistiu aquele vídeo sobre corrida? Você tem interesse nesse assunto? Porque se você tiver, olha, a gente tem uns textos no blog sobre isso. Né? Ah, você assistiu aquele vídeo sobre empreendedorismo digital? Cara, olha só, tem uma série de treinamentos, uma série de vídeos no YouTube que trata sobre isso, os primeiros passos do empreendedorismo digital. Aí você vai analisando, quer dizer, a pessoa avançou uma casinha naquela jornada, você começa a ter mais conhecimento e uma empresa consciente, estruturada, que está a fim de usar essa inteligência de negócios para escalar seu negócio, ou seja, um dos principais pilares de uma estratégia de growth, você usa isso de uma forma inteligente. Então, basicamente, é você ter uma biblioteca, um arsenal, uma caixa de ferramentas de conteúdos prontos para diferentes pessoas nas diferentes etapas da sua jornada, na jornada de relacionamento com você. Né? E de preferência ter mapeado 2 ou 3 cenários para cada uma delas de evolução desse relacionamento. Se você tiver um histórico, você consegue com uma certa facilidade prever ou planejar essa jornada. O que é o ideal? Lembra que eu falei agora há pouco? Putz, como eu vou saber quem é o meu melhor cliente? Um dos caminhos é olhando para trás, né? Nos últimos 3 meses, 1 ano, 2 anos, quem são as pessoas ou empresas que tiveram melhor experiência, melhores resultados aplicando o que eu vendo, implementando uma solução que eu vendo, né? Pondo em prática algo que eu ensinei. E aí, desenhar qual seria a jornada ideal dessa pessoa. Então, assim, bom, a maioria dos meus clientes de sucesso chegam pelo Instagram. Consomem primeiro vídeo, depois entram no meu site, baixam o e-book sobre vendas, e aí depois de baixar o e-book eles vão para o YouTube, assistem essa sequência de vídeos, aí entram em contato, trazem a sua expectativa, trazem o seu objetivo que gostariam de atingir, a gente responde isso através de e-mail ou de uma conversa por telefone ou pelo WhatsApp. Em geralmente 15 dias a 30 dias, depende do perfil de cada um, 60 dias essa pessoa compra uma primeira solução minha, pode ser uma consultoria, pode ser um planejamento, pode ser uma mentoria. E aí nos próximos 3 meses de quando ela começa a implementar o que a gente entregou, ela dobrou o faturamento. Caramba, eu tenho mapeado essa jornada, então eu posso replicar. Então, de uma perspectiva de início de jornada, o que eu faço? Eu faço um esforço inteligente de mídia para que o primeiro ponto de contato que eu tive com esse cliente ideal atinja mais pessoas com aquele perfil parecido. Ou seja, eu estou replicando algo que funciona. Vai funcionar para todos? Não. Certeza que não. Mas é um jogo de números. Quanto mais eu fizer e mais eu conseguir analisar esses dados, mais precisa vai ser a informação que eu tenho para trabalhar. Até que chega um ponto que vira quase mágica. Né? Tem uma frase, eu acho, tá? Depois eu pesquiso melhor. Eu acho que é do Alvin Toffler, que ele fala: a tecnologia, quando bem implementada, parece mágica. Algo assim, não é exatamente essa frase, mas é porque realmente você olha e fala: caramba, dá para fazer isso? Dá. É a mesma coisa com... se você tem lá uma jornada mapeada, analisada, precisa de como o seu cliente chegou até você, como ele se comportou ao longo dos pontos de interação, dos pontos de contato, e como ele evoluiu depois que virou seu cliente, se você fez isso de uma forma planejada, e vamos supor você investiu, a gente tem falado bastante sobre CAC, né, custo de aquisição de cliente versus lifetime value, se você fez isso de uma forma planejada, e vamos supor que você investiu R$1.000 para conseguir aqueles 10 clientes, ou seja, você tem um CAC, um custo de aquisição de cliente de R$100. Você investiu R$1.000 para ter 10 clientes e fez numa jornada planejada, é praticamente certo, tá? Com uma margem de erro muito baixa, ou seja, parece mágica, que se você dobrar o investimento, lá no começo da jornada, você dobra o número de clientes. Se você multiplicar por 10 o seu investimento, se você tiver capacidade de fazer isso, você
multiplica por 10 o seu número de clientes. E esse aprendizado é contínuo, são ciclos, né? Você vai aprendendo detalhes e às vezes um pequeno detalhe você fala, cara, isso é muito um conceito que chama CRO, que é Conversion Rate Optimization, né? Otimização da taxa de conversão. Às vezes você, tipo, cara, eu mudei o botão no site de vermelho para azul e de clique aqui para clique agora e melhorou 20% a conversão. Aí imagina, você vai fazendo isso, fazendo esses pequenos ajustes e depois escala. Então é o que a gente fala, se vocês verem, ó, tem aqui no meu escritório um quadro branco. Pô, você fala de tecnologia, de Google Ads, Machine Learning, Salesforce e usa um quadro branco? O raciocínio, a estratégia está aqui, você faz no post-it ou num caderninho. E depois que a estratégia está sólida, você fez alguns testes, aí escala com a tecnologia, tá bom? Então, recapitulando um pouco o papo de hoje sobre jornada do consumidor ou do cliente, consumidor quando é B2C, cliente quando é B2B. A gente falou do começo da jornada, também conhecido como topo de funil, quando a relação ainda é superficial, o cliente ou potencial cliente sabe pouco da gente, da nossa marca, da nossa empresa, e vice-versa. Aí a gente já falou da segunda etapa, que é a etapa de relacionamento. Então a gente tem as etapas de atrair, relacionar, converter e fidelizar, né? Que leva, fidelizar, ele leva quase que automaticamente para um novo passo que é expandir. Então isso é ilustrado, né? Tem no nosso Stories um post sobre isso, que é assim, um funil que primeiro você quer que ele fique mais estreito, então é um funil que começa largo e ele fica estreito, onde tem baixo relacionamento até converter para cliente. Depois que converte para cliente é o contrário, esse funil de estreito fica mais largo. Porque eu converti um cliente, eu quero expandir o relacionamento com ele. Como que é expandir? Comprando mais produtos, comprando um produto de ticket mais alto, ficando mais tempo como cliente, né? Então isso foi para encerrar a fase 2, que é a fase de relacionamento. Ou seja, começa uma relação lá em cima, baixo conhecimento, portanto baixo valor trocado entre as partes. Nessa parte de relacionamento a gente já enriquece essa conversa com conteúdos mais personalizados, a premissa básica de uma estratégia de growth, de gerar valor mútuo ao longo dessa jornada, começa a ficar mais sólida aí. Começa a se criar um relacionamento quando esse potencial cliente vê um conteúdo teu na internet, por exemplo, já tem um link, né? Já tem uma conexão. Não é tipo, o que é isso? Já algo, putz, eu li o e-book desse cara, eu li o e-book dessa empresa, eu vi um vídeo dessa academia, e isso começa a criar um vínculo, né? Com a tecnologia tem uma possibilidade muito legal que ganha cada vez mais relevância nessa era que a disputa por atenção é tão grande, que é a capacidade de personalização, né? Então, desde o básico, esse potencial cliente lá em cima, na etapa ainda de atração, ele preencheu um formulário com o nome e o e-mail para receber um e-book. Você já tem o nome e o e-mail dele. Então, quando você for mandar um e-mail, você já trata ele pelo nome. Já é uma relação diferente, né? Para produtos de ticket médio e mais alto, né, como serviços, consultorias, produtos premium, sabe quais são os dois principais meios ou mídias que geram conversão? E-mail, contra qualquer tipo de mídia, e remarketing. Para quem não sabe, remarketing é aquela propaganda que te persegue na internet, né? Você pesquisa no Google, por exemplo, viagem para, sei lá, Caribe, Miami. E aí começa a aparecer no teu Facebook, no teu Instagram, no teu e-mail, tipo, olha só, pacote para Miami, né? Isso chama remarketing, porque assim, existe lá os cookies, né? As tags, que são o Google, a tag do Google Ads, o pixel do Facebook, que sabe que você pesquisou aquilo, entende que você tem interesse naquilo e começa a te trazer mais conteúdo, né? Então isso, se você pensar, todo mundo fala muito, o grande debate aí há algumas semanas, né, do filme lá, o dilema das redes sociais na Netflix,
pode funcionar a nosso favor. Tá? Eu sou suspeito, eu acho que eu gosto de tudo que é inteligente. Eu prefiro que em troca de algum tipo de dado eu receba informações relevantes para mim do que ficar vendo anúncio aumente seu pênis, né? Desculpa, mas chega para todo mundo isso. Então, essa questão da personalização é super relevante. Aí a gente entra para a próxima etapa, que é de conversão. Né? Então, atração, relacionamento, conversão. Conversão é o quê? Quando passa a existir um relacionamento formal entre as partes. Cara, ele comprou algo de mim, da minha empresa. Ele assinou o meu plano X, ele comprou meu produto, ele se inscreveu no meu curso, né? Ele contratou a minha consultoria. E aí, como é que a gente... É bem assim, um relacionamento que começou com um nível muito baixo de conhecimento, nessa troca de informação, enriquecimento dessa conversa. Né? Eu tenho um nível de informação já nessa etapa que eu consigo, com uma postura profissional, séria, honesta, eu consigo realmente dizer para aquele cliente, olha, eu posso te ajudar. Meu produto resolve a dor que você mostrou para a gente através das suas interações, das suas respostas, do conteúdo que você consumiu. O produto que eu tenho, o serviço que eu tenho, consegue resolver. Você está interessado em resolver essa dor agora? Você está interessado em se libertar desse problema nesse momento? Porque se você tiver, eu tenho uma oferta. Tudo isso é bastidores, né? Isso vai em forma de vídeo, landing page, anúncio, e-mail, promoção, mas o fato é que já começou uma conversa, já teve um match inicial, né? E aí o cliente pode falar, possíveis, né, respostas de quando você faz uma oferta clara, sensível, relevante, né, e acima de tudo verdadeira. O cliente pode falar do pior para o melhor, né? Não quero e não posso, por qualquer motivo. Não tenho tempo, não tenho grana, não acredito e, acima de tudo, eu não quero. Aí o que você faz? Provavelmente você vai marcar, você precisa ter uma estratégia desenhada para saber se é um não ou se é um não agora. Esse cara não quer agora, mas pode ser que daqui um próximo ciclo. E aí, quando você faz essa gestão inteligente dos relacionamentos, ontem a gente falou bastante sobre isso na parte de CRM, você sabe, você vai conseguir identificar o seu ciclo de vendas. Tem ciclo de venda que é de um dia, a pessoa entra hoje e fecha hoje. Tem ciclo de vendas que é de 90 dias. B2B não é raro, já fiz consultoria para empresas de tecnologia que o ciclo de vendas é de 6 meses, 1 ano, até mais. Se você vende para governo, mais ainda. Então, você saber diferenciar o que é um não do que é um não de agora. Porque se é um não definitivo, para de gastar energia, para de gastar grana. Aquele cliente não é para você. Nem nunca vai ser. Ou não vale a pena você continuar investindo nele. É melhor você continuar e concentrar os seus esforços aonde tem mais chance de dar certo. Pensa no investimento. Ações, por exemplo, na bolsa. Você tem lá uma carteira de 10 ações. 5 estão performando super bem, 5 estão indo mal. Seu dinheiro vai para onde? Admitindo que você sabe o que está fazendo, né? E que você tem interesse em expandir, em crescer o seu portfólio de investimentos. Você vai colocar mais dinheiro, mais investimento, mais energia aonde está funcionando. E não onde você está perdendo. Mesma coisa com o cliente. A gente tem uma mentalidade, especialmente na cultura latina, no Brasil, que é muito... a gente chama de empresas casa nova. É uma fome, né? Uma energia muito grande em conquistar novos clientes. E às vezes o grande lucro, o grande resultado vem dos clientes que você já tem ou já teve. E se você teve, é porque muitas vezes você não cuidou e ele deixou de ser cliente, porque você estava correndo atrás do novo. Experimenta fazer isso com a tua mulher ou com o teu namorado. Não cuidar do que você tem ou correr atrás de um novo. Corta essa parte depois no vídeo. Então, a segunda possibilidade. Né? Então, o primeiro é não quero e não posso. Começa a melhorar um pouquinho quando ele fala quero, mas não posso.
Putz, ele quer, então talvez ele esteja disposto a fazer algum esforço, a fazer alguma tentativa de poder. Talvez ele não possa agora, mas em breve vai poder. Próximo perfil, próximo cenário que pode ser interessante. Quero e posso. Esse é o perfil ideal, né? Porque desse eu tenho, então, não quero e não posso, quero, mas não posso, não quero e mais posso. Esse aí você pode continuar uma conversa. Você joga ele lá para cima de novo, no funil. A gente chama isso em CRM de nutrição. Então você vai trocar de novo. Talvez a conversa não foi suficiente para esclarecer. Se você tiver, claro, convicção, se você fez um trabalho bem feito de mapeamento do perfil, mapeamento de jornada, e você tiver um certo nível de clareza. Tem metodologias, tá? Frameworks simples de você atribuir pontos para os seus clientes. Chama lead scoring. Então você consegue dar uma pontuação para os públicos que você está conversando, para saber quanto mais alta aquela pontuação, mais chance de ele ser seu cliente, de ser um bom cliente. Quanto mais baixa aquela pontuação, menos vale a pena você investir, né? E por último, o melhor perfil de todos, que é, putz, quero e posso. Então tá, pronto, né? Negócio fechado. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Não tem nenhuma dúvida. Bora começar a aumentar ainda mais a geração mútua de valor nesse relacionamento, tá? Então, relembrando um pouco o papo de hoje. Estamos falando de jornada do consumidor ou do cliente, né? E aí são basicamente 2 funis que se conectam no momento da verdade, que é o momento onde o cliente vira cliente ou não vira cliente. Então, o primeiro funil é a parte de atração, relacionamento e conversão. Então, quem não me conhece, quem começou, demonstrou algum interesse, começa a conhecer um pouco, trocar conteúdo, até que ele vem para a parte de está pronto para converter. Está pronto para me dar um sim ou um não. Porque, presta atenção, o não é melhor que o talvez. Tá? A gente ter essa clareza, você para de investir. Para quem é de vendas, para quem está na equipe de vendas, é melhor você ter um não de um cliente do que deixar ele lá na sua lista de possíveis clientes que vão fechar e não vão fechar nunca. Né? Coloca ele nessa trilha que eu falei de nutrição. Vai entregando mais relacionamento, deixa na lista de e-mail, convida para evento, manda conteúdo, até ele voltar de novo para um ponto de conversão. E depois, o funil de quem já virou cliente, ele se expande. Então, o primeiro funil, ele se estreita, e o segundo funil, ele se expande. Quando já virou cliente, eu quero expandir o relacionamento baseado em fidelização, garantindo que ele tenha a melhor experiência, garantindo que ele tenha sucesso com o que ele contratou. Tá? Então, essa etapa de conversão, se a gente for pensar, basicamente, a parte de atração e relacionamento é um território basicamente de marketing. Tá? Então, eu não gosto de falar marketing digital, porque digital é um pedaço do marketing. Né? Então, tem coisas que são tanto digitais quanto offline. Então, para mim, não faz sentido essa diferença. Existe marketing, existe a parte que é feita offline, existe a parte que é feita digital, mas se elas não estiverem integradas, é inútil você pensar em digital ou não digital. Tá? Então, as 2 primeiras etapas, atração e relacionamento, são muito associadas a conceitos, ferramentas, operação de marketing. Conversão é onde entra mais a expertise de vendas. É alguém que o marketing, que é o grande papel do marketing, né? Tudo que você falar, não, o papel do marketing é gerar brand awareness, é gerar reputação de marca, é gerar imagem positiva. Para quê? Para vender. Então, o marketing está a serviço de vendas. Tá? Quando a gente está na etapa de conversão, então entra as técnicas, as ferramentas, as estratégias de vendas. Então, assim, como é que eu deixo claro para o cliente que é um bom negócio ele fechar com a gente? Como é que eu deixo claro para o cliente quais são os benefícios que ele vai ter? Qual vai ser a transformação que o negócio dele vai passar, ou que a vida dele vai passar em contratando o meu serviço, em comprando o meu produto? Né? Aí já virou cliente. Ótimo. Eu falei há algum tempo a grande armadilha, a grande cagada
que as empresas e profissionais costumam fazer? Quando vira cliente, tchau. É feito um esforço gigantesco de tempo, de equipe, de energia, de grana para trazer um cliente. E aí quando ele chega eu paro de cuidar dele. Eu vou colocar meu esforço de novo lá em conquistar clientes novos. Né? Existem alguns casos onde isso pode se justificar, né? Tipo produtos, ofertas que o ticket é muito alto, que a pessoa vai comprar tipo uma vez na vida. Uma casa, por exemplo. Tipo, não é que você vai tratar mal o seu cliente, mas o cliente que comprou uma casa depende também do perfil do cliente. Não adianta você fazer um esforço para ele virar recorrente. Ninguém vai comprar uma casa todo mês. Né? Mas, no geral, existe um foco muito grande na conquista de novos clientes, de novos mercados e um descuido em manter, otimizar, rentabilizar, fidelizar quem já virou cliente. Tá? Então, nessa etapa, quando o funil começa a ir para um caminho de ficar mais largo, mais amplo, enriquecer o relacionamento, entram as áreas de relacionamento com o cliente, um conceito que eu gosto muito, sou literalmente fã, chamado de Customer Success, que é o sucesso do cliente. Ou seja, eu garanti que ele vai ter a melhor experiência com o meu serviço, com o meu produto. Isso aí envolve algumas ferramentas que são lá do começo, educação. Então, por exemplo, vamos supor que você contratou um plano de uma academia. O que seria uma ação de Customer Success? Você entrega para o cliente novo um checklist de saúde. Olha, você está assim, assim, assim. Se você estiver nesse estágio, é melhor você começar assim. Se você estiver nesse estágio, é melhor você começar assim. Um personal que pode orientá-lo. Um aplicativo que dê dicas quando ele não está na academia. Pensar qual é o pior, quais são os desafios, quais são os motivos que fazem as pessoas desistirem e não continuar no plano. A baixa aderência é nos meses de frio. O que você pode fazer para minimizar isso? Olha, vai ter chocolate quente na academia. Sei lá se isso é, né? Estou só chutando aqui possibilidades. Então, é você garantir que o cliente tenha sucesso, que ele supere a expectativa dele quando ele tomou a decisão de fechar negócio com você. Em empresas, existe uma estatística que 80% dos clientes trocam de fornecedor, sabe por qual motivo? Nenhum. Não aconteceu nada. Não deu merda, não teve problema. O cliente trocou porque ele trocou, porque venceu o contrato, eu comecei a pesquisar outro e tal. Se você cuidou desse cliente, garantiu que ele teve uma experiência positiva, uma experiência, as expectativas dele foram superadas nessa experiência, pronto. Eu brinco, né? A minha maior experiência foi no universo B2B, ainda é. E eu falo assim, a renovação de um contrato começa no primeiro dia desse contrato. A grande maioria das empresas vai, falta um mês para terminar o contrato, eu vou lá conversar com o cliente. Não, a renovação começa no primeiro dia do contrato. De você deixar esse cliente satisfeito, de você acompanhar, monitorar, conversar de perto. Como está sendo para você o uso da nossa tecnologia? Como está sendo para você o uso do nosso serviço? A consultoria está te ajudando? Né? O produto está funcionando como você esperava? Resolveu a dor que você procurava resolver quando você comprou o nosso produto? Né? E não precisa ser chato para isso. Né? Tem formas hoje, inclusive digitais, de você fazer isso de uma forma bastante elegante, bastante sincera, sem ser invasivo, sem ser chato, né? Porque também ninguém quer isso. Então, garantir o sucesso do cliente tem custo? Sim, tem custo, só que custa muito mais barato do que perder o cliente. Um cliente satisfeito, ele vai renovar com você. Um cliente satisfeito, ele tende a expandir o relacionamento. Ele tende... Tanto que existe um conceito, né, de vendas que é chamado Land and Expand, que é aterrissar, ou seja, trazer um cliente novo, e expand, expandir o relacionamento. E as técnicas de um e de outro são radicalmente diferentes. O que você usou para trazer um cliente para dentro da sua empresa não é o que você vai usar para mantê-lo lá dentro. Ou para fazer ele aumentar o relacionamento, comprar um ticket mais alto, assinar um novo plano, ficar por mais tempo, renovar um contrato. Então, essas
de uma forma ainda superficial pela mídia que a gente está aqui, né? Não é intenção nesse papo a gente aprofundar, porque cada uma dessas etapas dessa jornada ela abre para muitas outras possibilidades. A gente passou uma visão geral da jornada do cliente. Então, que começa com a parte de atração, onde tem baixo relacionamento, baixo conhecimento, portanto baixo valor, e aí para a fase de relacionamento, onde a gente enriquece um pouco essa conversa com conteúdos, em alguns casos chama mesmo conteúdo rico, que a gente já começa a entregar valor e ter em troca mais conhecimento desse cliente, para eventualmente desenhar uma oferta personalizada. Tem um caso super legal de conversão que eu vou passar para vocês que é interessante. É um consultor de empresas, ele é um consultor de gestão. E aí olha o que esse cara fez. Ele investiu em mídia 6 meses construindo audiência. Então ele colocava assim, olha, você que é empresário, pequeno empresário, e sua empresa está numa zona, que é comum em pequenas empresas, grandes também, mas pequenas é mais ainda, eu posso te ajudar. Me segue no Instagram. Ele não tentava vender nada. Me segue no Instagram que todo dia eu posto conteúdo lá que pode te ajudar. Se eu sou um pequeno empresário, vou lá e eu quisesse comprar alguma coisa dele, essa consultoria, essa mentoria, eu não conseguia, porque não tinha nada à venda. Ele estava entregando conteúdo gratuito. Vídeos, blogs, textos, postagens, repostava alguma notícia interessante para aquele público dele. 6 meses, gente, sem tentar vender nada. Só construindo esse relacionamento. Até que ele pegou e falou, olha, eu vou fazer, no 7º mês, eu vou fazer um evento. E é claro, com o uso da tecnologia, ele foi coletando informações sobre esse público. E aí ele mandava e-mail com os textos que estavam completos, que estavam no Instagram só uma parte. E aí ele convidou essas pessoas para um evento. Ele falou, olha, gente, eu vou fazer um evento daqui X semanas, onde eu vou explicar um pouco melhor todos esses conteúdos que eu tenho apresentado para vocês e vou trazer uma oportunidade, se você quiser a minha ajuda para implementar isso. Resumo da história, tá? Ou seja, conteúdo gratuito para quem está começando, quem está tendo o primeiro contato com aquelas possibilidades, até incentivando, olha, faça você mesmo. Depois, para um próximo nível, quem está já num estágio mais avançado, seu empresário que está um pouco mais estruturado, já tem alguma equipe e tal, talvez seja bom negócio você ter minha ajuda. Então, para esse público, ele fez um convite para esse evento, onde ele ia apresentar modelos mais avançados, modelos mais elaborados de fazer aquilo que o conteúdo gratuito estava mostrando, e quem quisesse podia ali contratar a consultoria dele. Ele vendeu R$400 mil em um evento de 2 horas. Mas você fala, pô, o cara vendeu então 400 mil em 2 horas? Não, ele vendeu 400 mil em 6 meses. Porque ele fez todo esse trabalho de entregar valor, de gerar valor. Tá? E aí eu sei que nos próximos 6 meses o faturamento dele chegou a mais de 1 milhão. Porque ele continuou entregando valor só com esse público. Tá? Então vale muito a pena ter essa visão de jornada, vale muito a pena entender que não adianta, para voltar no exemplo do restaurante, que não adianta eu ter a melhor comida se o atendimento é ruim. E o que é um atendimento no restaurante? Desde a hora que eu paro o meu carro com o manobrista até a hora que eu pego de volta meu carro com o manobrista. Então, se o manobrista na saída demora para me devolver o carro, cara, já compromete a experiência. Se a conta vem errada, compromete a experiência. Se a bebida demora, compromete a experiência. E às vezes você tem ali um empresário, dono de um restaurante super sério, íntegro, honesto, preocupado em fazer a melhor comida. E não sabe por que ele perde clientes. Tem que olhar para a experiência como um todo, tá bom? A gente está encaminhando para o final, estou com o aviso aqui do Instagram, que tem 20 segundos. Obrigado, pessoal, quem está curtindo aí, compartilhem, deixem seus comentários. Quem tiver dúvida, por favor, fica à vontade, manda direct, põe comentário, eu vou responder todo mundo, tá bom? Obrigado. Amanhã, meio-dia, talvez um pouquinho depois, amanhã, meio-dia e 15, nova live para a gente continuar na jornada de crescimento no Vale do Silício, tá bom? Grande abraço, obrigado.